Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel. O programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live! Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. Você está entrando junto conosco nesta live. Nosso programa também está disponível agora através do Spotify, onde você pode encontrar nossas mensagens digitando Live com Cristo. E encontrará também a nossa playlist. Aproveite. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da palavra de Deus. Olá, amados ouvintes, simpatizantes da fé, cristão que nos ouve nesta live. Estamos mais uma vez entrando em nosso propósito semanal, nosso programa Live com Cristo. Nós estamos hoje, recebemos de Deus um tema que se chama o retorno das promessas. Então, hoje o Senhor nos trouxe para falar acerca das promessas, acerca daquilo que Deus tem, para realizar na vida daqueles que hão de herdar as suas maravilhosas promessas. Então, o texto que eu quero ler com você, inicialmente aqui, como base e referência da nossa pregação, e se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo de número 22, versículos 4 e 5, que diz assim:
nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então este é o texto base que nós estamos aqui para meditarmos, na palavra do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos instrua, que nos dirija, para que possamos transmitir para os nossos ouvintes aquilo que Deus quiser acrescentar ou revelar, acerca daquilo que já tem nos mostrado. Muito bem. O Senhor falava conosco, queridos ouvintes, amados irmãos, simpatizantes da fé. O Senhor falava conosco acerca do processo que as promessas do Senhor, elas precisam se cumprir para que aquilo que Deus tem a nos entregar seja de fato entregue em nossas mãos. Então a gente pode entender que as promessas de Deus, elas não são algo que vai se cumprir de forma automática. Não vai se cumprir, pastor? Não vai. Tem muita gente enganada em nosso meio, no meio cristão, dizendo que ele não morre, Quem tem promessa não morre. Então, o Espírito Santo nos traz para este motivo de meditação, para que nós possamos entender que não só a promessa pode não se cumprir, como aquele que recebeu a promessa também pode morrer na fé. Então a promessa, ela não é uma coisa como, vamos dizer assim, um salário que vai chegar lá no dia 5, lá no dia 10, e ele vai cair na nossa conta. A promessa é algo que passa por um processo, por uma aprovação da parte de Deus, para que nós possamos herdar as promessas. Então o Senhor nos trazia para esta introdução, queridos ouvintes, simpatizantes da fé, irmãos em Cristo, para você não considerar que a promessa, porque Deus falou que Deus vai fazer, que você vai considerar que já está feito. É a mesma coisa, Deus está mandando mastigar, em eu dizer que vou fazer um serviço lá na casa de alguém, ou lá na empresa de alguém, ou lá numa determinada localização. O eu dizer que vou fazer é uma coisa. Eu me dispor a ir lá e realizar o que prometi é outra coisa. Então existe uma diferença entre eu falar que vou fazer e eu fazer de fato. Mas aí o nosso ouvinte vai se questionar, mas espera aí, pastor, quem falou que vai fazer é Deus. Quem falou que vai cumprir a promessa é o Senhor. E se Deus falou e Deus não mente, Deus, a princípio, ele vai ter que cumprir. Ele vai ter que realizar. Porque se Deus fala e Deus é verdadeiro, aquilo que Deus fala tem que acontecer. E eu quero colocar esse princípio de meditação para o nosso querido ouvinte, que isso de fato é verdade, mas tem um outro lado da moeda que nós precisamos considerar. Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai nos levar até a promessa. Verdade, pastor? Verdade. Mas Deus também falou que para que a promessa seja realizada em nossas vidas, nós vamos ter que passar por algumas etapas. E se a gente fugir de algumas destas etapas, a gente também pode invalidar a promessa. Porque se eu estou no caminho da promessa, Deus está me guiando. Mas e se eu sair do caminho? Eu vou chegar no destino da promessa? Não vou. Se eu estiver no caminho, por isso que Jesus diz, em João ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então quer dizer, em Jesus,
se eu permanecer em Jesus, que é o caminho, eu vou caminhar em Jesus e eu vou atingir a promessa como uma realização daquilo que Deus vai operar na minha vida. Por outro lado, a gente pode entender que se eu sair de Jesus, ou seja, se eu me desviar do caminho, a promessa, ela também vai ficar distante de mim. Porque o caminho que me leva até a promessa é o caminho chamado Jesus. E se eu desviar desse caminho chamado Jesus, eu me desvio do caminho que estava me levando até a promessa. Então o Espírito Santo começa a trazer esta pequena meditação para nós introduzir a mensagem aqui, para que nós possamos entender que promessa, ela precisa de etapas que se cumprem até que a promessa se cumpra de uma forma completa. O Senhor tem vários exemplos bíblicos de pessoas que tiveram promessas e que não alcançaram a promessa. Existe isso, pastor? Existe. A Bíblia está repleta de exemplos. A Bíblia está repleta de eventos e personagens que tinham promessa. Deus me traz, por exemplo, para citar, por exemplo, a promessa da primogenitura, que foi dada para o irmão de Jacó, Esaú. Deus deu para ele a promessa da primogenitura. Mas a Bíblia diz que Esaú, por causa de um momento de fraqueza, por causa de um momento de debilidade até física, porque ele estava com fome, né? A Bíblia diz que ele vende o direito da primogenitura. A Bíblia diz que ele troca, note bem o que eu estou falando, ele troca o direito que ele tinha àquela promessa por um prato de lentilha. E aí depois a Bíblia vai mostrar que a promessa realmente vai se cumprir na vida de Jacó, e essa promessa a princípio não era de Jacó. Essa promessa ela era para Esaú. Então, a gente começa a entender que tem coisas que é para nós. Tem coisas que Deus quer nos alcançar, que Deus quer nos fazer chegar. Mas a gente pode sair do caminho e vai vir aquele outro irmão, aquele outro crente que está também no caminho do nosso lado, e aquela promessa pode cair no colo dele. Não porque Deus não queria nos dar, mas porque a gente trocou a promessa por alguma coisa momentânea, que foi o que Esaú fez. Então Deus ele está trazendo para nós inicialmente uma pequena meditação em que tem muita promessa que Deus falou que ia fazer e que não vai se cumprir. Pastor, mas isso aí é difícil de ouvir. Mas é a verdade. Deus me traz, por exemplo, uma outra promessa que Deus fez e que também não se cumpriu da maneira que deveria. Deus, por exemplo, fez uma promessa para o povo de Israel. Jesus falou, né, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele falou acerca de Israel: se vós soubessem o que hoje te está oculto, eu quis cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos. Jesus falou isso acerca de Israel. Quem que tinha que receber a promessa do Messias? Quem que tinha que abraçar o Messias? Quem que tinha que fazer a promessa se cumprir para o povo de Israel? O próprio povo de Israel e também as autoridades, né? Os ministros, os sacerdotes. Mas o que Israel fez? Israel também, assim como Esaú troca a promessa por um prato de lentilhas. E Israel troca a verdade da Torá em pessoa, que é a Jesus de Nazaré, pelo texto da Torá, que é a lei de Deus, que eles estavam
com a lei no papel, mas a lei se manifestou em carne e osso, era Jesus. Jesus é o cumprimento de toda a lei. Então aquela lei que eles estudavam no papel, lá escrita na lei do papel, no livro da Torá, essa lei se manifestou através da pessoa de Jesus, mas eles trocaram a lei em plenitude, que é Jesus, pela lei que estava registrada lá no livro, através dos registros dos escritos sagrados. Então você vê que a promessa ela foi endereçada a nós, os que cremos. Mas a promessa ela precisa sair do papel. Mas quando a promessa sai do papel, ou seja, quando ela começa a querer se cumprir, que é quando, por exemplo, quando Jesus vem a Israel, quando Jesus se apresenta diante das autoridades, diante dos rabinos, diante dos que estavam ali incumbidos de administrar a lei de Deus, quando a promessa sai do papel, eles não reconhecem. Quando a promessa se apresenta na frente deles, eles não reconhecem. Então, querido ouvinte, a introdução que Deus está nos dando é essa. Você precisa entender que a promessa vai se apresentar para você. A promessa vai se apresentar para você de forma circunstancial. Como assim, pastor? Quando Jesus se apresenta para Israel, Deus gera uma circunstância onde eles tinham o direito de escolher aceitar Jesus, ou eles também tinham o direito de rejeitar Jesus, que foi o que eles fizeram. Quando o direito de primogenitura é colocado em xeque ali na vida de Esaú, ele tinha o direito de se manter firme e não vender a sua promessa, o direito da primogenitura, mas ele também tinha o direito de trocar a sua promessa por alguma outra coisa, que no caso foi um prato de lentilhas. Pastor, eu quero entender melhor isso. É Deus dizendo para nós que a promessa ela vai se manifestar no mundo físico. E como é que ela se manifesta? Ela se manifesta através das escolhas que fazemos. Ela se manifesta através das oportunidades que surgem diante de nós. Por exemplo, eu quero dar um exemplo acerca da minha vida. Eu estou morando numa cidade que não é a minha. Estou morando no Rio Grande do Sul, na cidade hoje de Rio Grande, no momento que estou gravando essa live. E eu tive, ao longo dos anos, eu tive oportunidades, até profissionais, para poder sair desta cidade. E por que eu não saí? Porque Deus disse para mim que a promessa que Ele tem comigo e que Ele tem com esta cidade está para se cumprir nesta cidade. Ou seja, eu estou diante de uma circunstância também. E por causa desta circunstância, eu tenho que fazer uma escolha. Aí você vai dizer, não, pastor, você já escolheu. Então, mas eu tenho que continuar escolhendo. Porque em 2020 eu fiz uma escolha, em 2019 eu fiz uma escolha, em 2018 eu fiz uma escolha, Aí se eu continuar falando do calendário, até 2009, que foi quando a primeira vez que Deus falou sobre essa promessa comigo. Mas depois de 2020, 2021, eu tive que escolher a promessa de novo. 2022, eu tive que escolher a promessa de novo. 2023, a mesma coisa. 2024, 2025. E em 2026, que é o ano que eu estou gravando essa live, eu estou escolhendo viver a promessa de novo. Tá percebendo isso? Ou seja, de 2009 até 2026, que é o ano que estamos gravando essa live, eu tive em cada ano, em cada momento do tempo, eu tive o direito de escolher permanecer na promessa ou o direito de sair da promessa. Então, não é só escolher viver a promessa, você tem que fazer com que a promessa possa se cumprir na tua vida. Ah, pastor, e se você sai de Rio Grande? A promessa, essa promessa que é a maior, podemos dizer assim, na minha vida, a promessa maior, que tem a ver com várias coisas, que eu não vou entrar no mérito agora,
essa promessa não se cumpre. Por que não se cumpre? Porque eu saí do roteiro. Porque eu saí do caminho da promessa. Ah, pastor, mas você vai continuar sendo de Deus. Eu posso até continuar sendo de Deus. Esaú, depois ele se acerta com Jacó, né? A Bíblia diz que Deus abençoa Esaú. Mas a promessa maior, Esaú já não tem. A promessa maior, Esaú já perdeu. Perdeu por quê? Porque ele vendeu a promessa. Porque ele deixou a promessa não acontecer na sua vida. Então o Espírito Santo começa a trazer para nós uma introdução de que a promessa, ela é uma escolha diária. Existem promessas que Deus fala hoje, daqui 6 meses se cumpre. Existem promessas que Deus fala hoje, daqui 1 semana se cumpre. Existem promessas que Deus fala hoje, daqui 1 mês vai se cumprir. Mas existem promessas que Deus fala hoje e vai se cumprir daqui 15 anos. Exemplo que eu estou dando. De 2009 a 2026, foi quando Deus falou comigo a primeira vez. Se nós fizermos a conta aí, fazem 17 anos. São 17 anos que eu estou procurando permanecer na promessa. Aí você vai dizer assim, pastor, então é fácil. É só eu permanecer na promessa. Então, a princípio é algo até simples de entender, mas o permanecer na promessa tem um custo. O permanecer na promessa vai lhe custar algo que você vai ter que se colocar para viver a promessa. Então, a gente tem que entender, a gente tem que compreender que a promessa, ela leva tempo. A promessa, ela leva um tempo para acontecer. E enquanto ela não acontece, eu tenho que escolher permanecer ou abandonar a promessa. Por exemplo, Deus me traz o ministério de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. A Bíblia mostra que ele também foi chamado para ser apóstolo. Mas a Bíblia mostra que ele escolhe sair do caminho do apostolado, ou seja, ele escolhe largar o seu ministério por causa de dinheiro. Então eu entendo que a maior dificuldade de uma pessoa permanecer na promessa, ela tem a ver com caráter financeiro. Observa o que Deus está mandando falar aqui. Porque quando Deus fala uma coisa, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, a princípio, é só eu permanecer na promessa. Só que a promessa, ela tem um custo. A promessa, ela tem um preço. E esse preço, em muitos casos, é um preço que tem a ver com a questão financeira. Por que Judas saiu do caminho e trai Jesus? Porque Judas focou. Na hora que ele fez a sua escolha, ele focou no dinheiro. Quando eu estou na presença de Deus, se Judas permanece na presença de Deus, né? Se Judas se coloca como um fiel, ele não receberia as 30 moedas de prata. Porque foi por esse preço que ele traz Jesus, né? Ele não receberia. Então quer dizer que quem fica firme na promessa, durante um tempo não recebe. E não recebe em que tipo de espécie? Não recebe, muitas das vezes, no caráter financeiro também. Judas, quando ele traz Jesus, qual é a primeira coisa que vem para a mão dele? Dinheiro. Então quer dizer que os traidores de Jesus, eles prosperam numa certa medida durante uma circunstância. Agora, aqueles que permanecem diante de Jesus e diante da promessa que Jesus lhes fez, é aquele que vai ficar sem as 30 moedas, ou seja, é aquele que vai perder o acesso momentâneo a algo que muitas das vezes tem a ver com o caráter daquilo que é financeiro, daquilo que tem a ver com dinheiro.
Por exemplo, qual que é a dificuldade que eu tenho tido de estar na cidade onde Deus me plantou? A questão de não poder trabalhar, né, naquilo que a princípio eu poderia estar usufruindo numa outra cidade, numa outra região, num outro estado ou até num outro país. Então, quando Deus coloca a gente dentro da promessa, Deus coloca não só a gente dentro da promessa, mas Deus coloca a promessa presa a nós. A promessa, no primeiro momento, ela te prende. A promessa, no primeiro momento, ela te traz dores. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar isso aí. Pois é, Deus está mandando introduzir, né? Deus está dando tudo isso aqui. A promessa, irmãos, ela vai gerar dores na sua vida. Principalmente se a promessa é grande. Se a promessa é pequena, são dores pequenas. Mas se a promessa é grande, são dores maiores. São provações que a gente tem que suportar. Então Deus começa a trazer para nós, por quê? Observa bem o que eu vou dizer. Porque tem muita gente que nunca vai viver promessa grande. Porque a promessa grande exige um custo grande. E as pessoas não estão dispostas a pagar pela promessa. Pastor, mas peraí, tem uma incoerência. O senhor está falando que tenho que pagar pela promessa? Você não vai pagar pela promessa, você vai pagar o preço da espera. Você vai pagar o preço da renúncia de estar num lugar melhor para você estar no lugar onde a promessa vai se cumprir na tua vida. O Espírito Santo está fazendo eu entender aqui que Deus quer falar com pessoas que têm promessas grandes. A promessa pequena, muitos têm acesso. A promessa de comprar um carro, comprar uma casa. Pastor, isso é promessa pequena? Isso é promessa pequena, irmão. Por que eu digo que isso é promessa pequena? Porque o ímpio tem isso. E às vezes mais até do que nós. Porque Deus abençoa os ímpios, os justos e os injustos. Está lá escrito em Mateus, que Deus derrama a chuva sobre os maus e sobre os bons. Porque se eu falar que uma casa e um carro é uma promessa grande, então o ímpio está mais abençoado do que eu. E de fato, muitas vezes está, pelo menos nessa questão aí, nesse tipo de promessa. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma promessa que é uma promessa que muitas pessoas, até não crentes, alcançam. Eu estou falando de uma coisa que só quem é de Deus pode alcançar. Eu estou falando de uma coisa que só quem é verdadeiramente vocacionado na promessa pode chegar. Existem promessas que são estendidas a pessoas que às vezes nem creem em Deus. Mas porque ele tem uma conduta, porque a Bíblia diz que tudo que se planta, se colhe. Ele planta uma coisa boa lá na parte profissional, ele colhe uma coisa boa na parte profissional. Ah, pastor, ele não dependeu de Deus. Na verdade, dependeu, porque ele está plantando e está colhendo, e a plantação e a colheita é uma lei da palavra. Ele está dependendo de uma lei que está na palavra, sem conhecer o Deus da palavra. Ah, pastor, então eu posso colher, eu posso praticar alguma coisa da Bíblia, até de forma inconsciente, e Deus me abençoar, e eu nem sei quem Deus é. Verdade. Verdade. É exatamente isso. Por isso que cristão que vem querer falar para mim que tem carro e que tem casa, ou que tem algo semelhante no sentido daquilo que o ímpio também conquista, e falar que Deus está abençoando grandemente, é um mentiroso. É uma mentirosa. Ai, pastor, mas aí eu sou desmascar os crentes. Mas, nós estamos aqui para falar a verdade. Não estamos aqui para falar que os crentes estão tudo na promessa. Nós estamos aqui para mostrar que os crentes, a maioria está fora da promessa. Por quê? Porque a promessa que Deus tem é uma promessa diferenciada. Então, o crente vai ter que ter um comportamento diferenciado. Não é isso que diz a lei da semeadura? Se eu plantar laranja, nasce laranja. Se eu plantar goiaba, nasce goiaba. Se eu plantar uva, nasce uva. Se eu plantar promessa diferenciada, nasce o quê? Fruto diferenciado. Se eu plantar promessa comum,
vai nascer o quê? Promessa comum, frutos comuns, que o ímpio também tem. Ai, pastor, então quer dizer que está cheio de crente que é uma verdadeira enganação? É, exatamente. Está cheio de crente que diz que Deus abençoou grandemente, tem 30 anos de ministério e, na verdade, o cara é um verdadeiro engodo. Exatamente. Agora você está começando a entender que você pode ter se enganado. Que nós podemos estar enganados. Por quê? Porque a gente está vivendo uma vida natural e dizendo que é espiritual, mas a gente não plantou sementes espirituais. A gente plantou sementes naturais. Elas crescem segundo aquilo que elas são. O tipo do fruto é o tipo da semente, como a gente já disse. Então, se eu plantei sementes naturais, eu vou colher o quê? Frutos de que tipo? De que espécie? Naturais. Ah, pastor, então é por isso que essa geração, então ela é grandemente, muitos casos, ela é derrotada. É. E é por isso que aqui a gente prega o verdadeiro evangelho, e por isso que tem muita gente que não quer ouvir esse tipo de pregação. Porque esse tipo de pregação é um tipo de pregação que vai mostrar para nós que nós não somos aquilo que nós achávamos que nós éramos. É um tipo de pregação que expõe, é um tipo de pregação que faz a gente ter vergonha. É um tipo de pregação que mexe naquilo que a gente não quer mexer. Né? Então, a gente não está aqui para pregar o evangelho. Quem acompanha o nosso trabalho, quem acompanha as lives aí, sabe que nós não estamos aqui para anunciar evangelho, nós estamos aqui para anunciar o verdadeiro evangelho. Chegou a hora de Deus mostrar tudo que sempre ficou escondido. Então Deus está falando para alguém aí que precisa acordar. Não vem com justificativa de bênçãos naturais que os ímpios também alcançam, e muitas das vezes alcançam melhor do que nós. Nós temos um carro de 60 mil, ele tem um de 500. Nós temos uma casa de 200 mil, ele tem uma casa de 2 milhões. E ele nunca foi numa igreja para orar. Porque Deus deu para ele também sementes naturais, ele plantou de alguma forma ali, se não foi roubo, não foi alguma coisa ilícita, ele conquistou também. Só que aquele fruto que ele conquistou é natural, e o fruto natural ele acaba dentro do tempo, porque o que é natural vai ser corroído, vai ser destruído dentro da dimensão onde ele foi gerado. Se ele é natural, ele vai ser consumido no meio natural. Se eu gerar promessas espirituais, eu vou ter um tipo de promessa que o tempo vai passar e ela não vai se destruir, ela vai permanecer para a eternidade. Ah, pastor, nunca ninguém me esclareceu essas coisas, pastor. Eu sempre fui iludido, então, na igreja. Eu sempre fui uma pessoa que achava que estava arrebentando, e na verdade agora estou descobrindo que eu sou um verdadeiro mendigo espiritual, porque aquilo que Deus tem e aquilo que eu tenho é como se eu fosse quase que um mendigo espiritual. Verdade, verdade. O Espírito Santo está clareando para alguém aí. Então, feita essa introdução, feita esta abordagem, né, que o Espírito Santo nos trouxe aqui, está nos dando, né? Nós vamos entrar aqui em 3 textos. E nós vamos falar sobre o que é que a promessa de Deus precisa que seja revelada em nossas vidas para que a promessa se cumpra. A promessa de Deus, primeiro, nós precisamos entender que ela tem 3 fases. Ela tem a fase número 1, que é a fase da promessa, que é a fase da alegria. É o momento em que Deus usa alguém para trazer a promessa para nós, seja através de dom espiritual, seja através de uma pregação. De alguma forma Deus fala com a gente. E essa fase número 1, que é a fase da promessa que produz alegria, essa fase, ela traz alegria porque todo mundo quer a realização. Então, quando Deus fala que quer fazer, o que tem para fazer em nossa vida, a gente se alegra. A gente fica contente. A segunda fase que Deus
vai revelar em nossas vidas acerca da promessa é a fase do esquecimento. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai, muitas das vezes, se esquecendo daquilo que Deus falou. É um momento em que, durante o tempo em que a promessa está sendo gerada, e ainda ela não se cumpriu, a gente se esquece da promessa. Porque a promessa meio que se afasta de nós, né? Não porque Deus não quer cumprir, mas é porque a gente é humano, a nossa fé, no momento em que recebemos a promessa, ela está em alta, mas aí o tempo vai passando, a nossa fé ela tem uma oscilação, e geralmente com o passar dos anos ela vai diminuindo acerca das promessas, e a gente começa a entrar na fase do esquecimento. A gente está com uma pequena esperança de que a promessa vá se cumprir, mas lá no fundo, a gente já está com tipo 20% de fé na promessa. Quando Deus falou, a gente tinha 100% de fé, mas agora que o tempo passou, a gente tem uma pequena esperança, uma pequena luz no fim do túnel lá, que a gente acredita que pode acontecer, mas a fé já não é tão firme. Já é uma fé meio diluída, vamos dizer assim. A promessa meio que se afastou da gente. A promessa ficou meio que esquecida, né? Por isso que a segunda fase da promessa é a fase do esquecimento. A terceira fase da promessa de Deus, para aqueles que verdadeiramente têm ouvido a voz do Senhor, é a fase da lembrança. A fase da lembrança é quando Deus começa a trazer para nós a evidência de que a promessa está perto de se cumprir. E para Deus executar a fase da lembrança, só pode ser lembrado algo que foi esquecido. Então esse esquecimento que a gente passa, que faz parte do processo, é a parte mais difícil dessas três fases. A parte mais difícil é a parte do esquecimento. A promessa que era 100% no começo, que a gente estava certo que Deus ia fazer, aí passaram-se alguns anos, agora a promessa está lá com 10%, 5% de esperança que ela vá se cumprir. A gente está quase esquecendo totalmente da promessa. Então, para que Deus traga a nossa fé de novo, para que Deus faça a gente ter a lembrança da promessa, ela primeiro precisou ser esquecida. Então a gente entende que Deus, ele tem propósito na promessa, ele tem propósito na alegria, que é a primeira parte, ele tem propósito na segunda parte, que é a fase do esquecimento, e ele tem propósito na terceira parte, que é a fase da lembrança, que é onde está o tema da pregação dessa live, o retorno das promessas. A promessa meio que foi embora, agora ela vai ter que retornar, ela vai ter que voltar à nossa mente, voltar ao nosso coração, para que nós creiamos de novo naquilo que Deus já tinha dito lá atrás. Eu creio que está dando para entender, eu creio que está dando para absorver o que Deus está falando. Para nós entrarmos no texto bíblico acerca destas verdades, eu quero ler 3 textos com vocês que estão falando sobre a lembrança, a fase da lembrança, que é a terceira fase de toda a promessa grande de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está aqui em Gênesis capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O texto bíblico deixa bem claro, no capítulo 8, no versículo 1, e usa Deus a palavra lembrou-se Deus de Noé. Nós temos um segundo texto,
que está também em Gênesis, capítulo 19, no versículo 29. Está escrito: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, o segundo texto que eu faço menção é Gênesis capítulo 19, versículo 29, que também fala da mesma forma: lembrou-se Deus de Abraão. O terceiro texto que eu quero mencionar aqui para a nossa reflexão está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, que diz da seguinte forma: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela, o Senhor. Então, queridos ouvintes, amados irmãos, simpatizantes da fé, nós estamos diante de 3 textos, ao qual eu fiz questão de ler em cada um dos trechos aqui, né? Para você perceber que a Bíblia realmente fala que Deus, em algum momento, ele executa na vida de quem tem promessa a fase da lembrança, né? Ele faz isso com Noé, ele faz isso com Abraão e ele faz isso com Ana. Então, 3 personagens bíblicos onde Deus entra em ação e Deus faz a fase da lembrança se manifestar. E aí, nós podemos nos perguntar, mas peraí, pastor, eu tenho uma questão aqui. Por que Deus diz que ele se lembrou se Deus não se esquece de ninguém? Porque da mesma forma que você tem algo na mente, você recebe a promessa, mas você não fica pensando nela o tempo todo, né? Quando a gente recebe uma informação acerca de alguma promessa, a gente não fica pensando nela o tempo todo. Então é como que ela vai ser colocada lá num cantinho do nosso coração, né? Lá dentro de um baú, vamos colocar assim. Então ela está meio que esquecida, mas ela está lá. Ela não está abandonada, ela só está escondida dentro do nosso coração. Então quando Deus diz que ele se lembrou, não é que ele se esqueceu, é que Deus está querendo dizer que o momento da lembrança é o momento da manifestação da promessa. Porque da mesma forma que aquilo que foi dito para nós não foi apagado do nosso coração, ele só está em oculto, a gente não está lembrando, não está falando toda hora. A mesma coisa acontece com o Senhor. O Senhor também não se esqueceu no sentido de que aquilo sumiu diante de Deus. Não, é algo que está diante de Deus, mas que Deus não está fazendo menção, que Deus não está falando, Deus está em silêncio muitas vezes. E daqui a pouco chega a hora em que Deus vai lá naquele momento em específico, ele vai lá e traz à tona. Ele traz à tona aquilo que estava guardado para as nossas vidas. Então a lembrança de Deus não é um sentido literal de que Deus havia se esquecido, né? A gente tem que entender o que o texto quer dizer. Deus está querendo dizer que no momento da fase 2, que é o esquecimento, é Deus sabendo que a promessa está ali, mas Deus não está fazendo nada, porque ainda não é hora de Deus agir. Mas quando Deus entende que é a hora dele agir, ele vai lá no fundo do baú e ele traz a promessa diante de nós e põe na nossa frente. Então a lembrança, a fase da lembrança, é a fase onde Deus está evidenciando, eu tô quase na iminência de realizar. Eu tô quase no momento de fazer acontecer. Então a gente tem que entender isso, para a gente poder entender o que Deus está querendo dizer, né, através dos textos que eu li aqui com vocês. E aqui tem uma coisa interessante, aqui tem uma coisa profunda que nós temos que entender. Por que Deus ele deixa a promessa meio que esquecida, entre aspas, né? Porque Deus não se esquece, mas no sentido de que a promessa fica de lado, né? Ele está deixando ali, ele não se esquece, mas ao mesmo tempo ele não fala da promessa, ele fica às vezes até em silêncio. Por que Deus faz isso?
Porque Deus, antes de cumprir qualquer promessa, presta atenção nisso. Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Como assim, pastor? Se você acompanhar os 3 textos que eu li, né? Gênesis 8, Gênesis 19 e 1 Samuel capítulo 1, o texto de Gênesis 8 diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Observa só, Deus não se lembra da promessa primeiro. Deus se lembra daquele que foi alvo da promessa. Ou seja, antes de Deus se lembrar da promessa, antes de Deus falar de promessa, Deus fala daquele que recebeu a promessa. No caso de Gênesis 8, a pessoa de Noé. O que Deus está querendo dizer com isso, pastor? Deus está querendo mostrar que, antes de Deus falar de promessa, Deus fala da pessoa que recebeu a promessa, porque Deus quer que nós façamos a mesma coisa para com Ele. Antes de nós irmos até Deus falando de promessas, nós temos que lembrar que nós somos de Deus e nós temos que lembrar daquele que fez a promessa. Porque Deus não se lembra da promessa para depois se lembrar de Noé. Deus se lembra primeiro de Noé, e depois Deus vai se lembrar da promessa. Ou seja, Noé para Deus é mais importante do que a promessa. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, assim que eu faço com quem eu tenho promessa. Então eu também quero, da parte dos meus filhos, que eles se lembrem de mim primeiro, para depois se lembrar da promessa que eu fiz. Ou seja, Deus está dando uma instrução de prioridades aqui. A gente quer lembrar a Deus do que Ele nos prometeu, mas Deus está dizendo, antes de você querer me lembrar do que eu te prometi, se lembre de mim. Se lembre da pessoa que eu sou, porque eu fiz a promessa, mas eu, Deus, vim antes da promessa. Eu, Deus, encontrei você perdido antes da promessa. Eu, Deus, te salvei antes da promessa. Então Deus quer ser lembrado por nós antes da promessa. Tem pessoas que não se lembram de Deus, mas quando vai orar só se lembra de pedir para que Deus faça cumprir as promessas. Mas espera aí. Quem tem que vir primeiro? Quem tem que vir primeiro? O pai ou o presente que o pai tem a dar? Então é por isso que a fase do esquecimento é uma fase importante, porque enquanto a promessa está meio que escondida, né, enquanto a promessa está ali esperando a hora, vamos dizer assim, a gente pode se lembrar de Deus. A gente pode buscar a Deus. A gente pode se voltar para Deus, que é o dono da promessa, para que depois a promessa seja lembrada. Se você olhar no texto aqui, Gênesis 19, a gente vai ver a mesma citação. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Ou seja, Deus se lembra de Noé, Gênesis 8:1. Deus se lembra de Abraão, Gênesis 19, capítulo 19, versículo 29. E se nós formos para 1 Samuel, que é o texto que nós temos, o terceiro relato, está escrito assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e aí o texto diz, e lembrando-se dela, de quem? Quem é essa pessoa que Deus está se lembrando? É Ana. Lembrando-se dela, o Senhor. Então você vê que nos 3 textos, a gente vê que Deus sempre primeiro lembra da pessoa, antes da promessa. Eu estou mastigando para algum ouvinte nos entender. Então a mesma coisa que Deus espera de nós, que nós nos lembremos dele antes das promessas. Porque nós temos visto, queridos ouvintes, amados irmãos, simpatizantes da fé, uma geração que gosta muito de promessa, mas não fala ou não busca o Deus das promessas antes das promessas, busca as promessas na frente de Deus. Então Deus está trazendo para nós como Deus quer ser lembrado. Porque é possível que a gente não vá pensar em Deus 24 horas. Pode ser que a gente pense bastante em Deus durante o dia todo, né?
Mas quando a gente descansa, por exemplo, quando a gente dorme, a gente não vai, no sonho, não vai ficar lembrando às vezes de Deus, né? Então Deus quer que quando a gente acorde, ou quando a gente vai se relacionar com Ele no nosso dia, que a gente se lembre de falar com Ele, que a gente se lembre de orar a Deus, que a gente se lembre de trazer diante de Deus as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas questões. Então a gente vai se lembrando de Deus, porque para mim ir até Deus fazer alguma coisa, primeiro eu preciso lembrar que Ele é o meu Deus. Então Deus está falando para nós, que nós temos que focar no dono da promessa. Porque se a gente focar no dono, a gente vai ter a promessa como consequência. Se você se focar no rio, você naturalmente vai, em algum momento, você vai alcançar algum peixe. Agora, se você se focar só nos peixes, que seria o símbolo da promessa, você pode não alcançar. Porque aonde há rio, há peixe, mas aonde há peixe, necessariamente não há rio. Então Deus diz, pensa primeiro no rio, pensa primeiro em Deus. Porque dentro do rio, dentro de Deus, tem promessa, tem pescaria, tem fartura, tem conclusão de promessa que Deus vai dar a acontecer para se cumprir. E aí nós podemos entender, queridos ouvintes, amados irmãos, que toda promessa, ela está relacionada com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por exemplo, nós temos nesses 3 relatos, nós temos 3 evidências de que Deus, quando ele fala com Noé, o texto diz, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Aí o texto continua, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Então Deus lembra de Noé, e aí Deus lembra da promessa, só que quando Deus lembra da promessa, Deus fala dos animais. Por quê? Porque qual era a promessa que Deus tinha dado para Noé? Reconstruir a terra. Entende? Então toda a promessa, ela tem um caráter que vai se revelar para nós de acordo com aquilo que Deus quer fazer através de nós. Ou seja, se Noé vai ser um homem usado por Deus para a reconstrução de toda a terra, então o que Noé precisa na promessa dele, do que Deus deu para ele, para isso acontecer? Deus precisa do quê? Da natureza, dos animais. Então por isso que quando Deus se lembra de Noé, imediatamente Deus se lembra daquilo que Deus prometeu a Noé. Quando nós vemos aqui na vida de Abraão, né, o texto diz que Deus usa Abraão, né? Se nós lemos aqui, ó, o tempo que destruía a cidade da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, quer dizer, Deus está se lembrando de quem? Através de Abraão? De Ló. Aí você vai falar, tá, pastor, e daí? O que Deus prometeu para Abraão? Descendência. Deus fala para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu, que não daria nem para contar. E o que é a descendência? A descendência é o quê? Se nós usarmos uma linguagem, a descendência é família. Porque se os filhos de Abraão, falando no sentido espiritual, se as estrelas do céu são como a descendência de Abraão, são como filhos espirituais que ele iria gerar para Deus, então a descendência de Abraão é como se fosse a sua família, né? Os seus filhos. Então o que Deus está falando? Deus fala com Abraão sobre uma promessa que tem a ver com geração de povo, geração de família de Deus. Então Deus usa Abraão para salvar Ló, que era o quê? Seu familiar. Tá compreendendo? A promessa ela tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Tá, pastor? E por que Deus está falando disso? Deus está falando disso, irmão, porque tem muita gente que tem promessa, mas ele desvia ou ele muda a promessa. Ele quer que a promessa seja algo que Deus não falou. Como assim, pastor? Tem pessoas que Deus falou uma coisa e ele acredita naquilo que Deus falou, mas ele acrescenta ou ele modifica.
E esse tipo de modificação, esse tipo de promessa alterada, adulterada, essa promessa não vai se cumprir também. Por quê? Porque não é uma promessa para glorificar Deus, é uma promessa só para o coração daquele que quer realizar. A promessa que Deus nos faz, quando ela tem um caráter espiritual, divino, ela tem a ver com algo que vai glorificar Deus, ela tem a ver com algo que tem a ver com o nosso chamado. Nós temos pregado aí na live sobre chamado. Então a promessa ela tem a ver com você e principalmente com aquilo que você pode ser e fazer para Deus. Se nós olharmos para o texto de 1 Samuel, né? Se nós olharmos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 19, diz que eles se levantam de madrugada, eles adoram, chegam em casa, né? E Eucana coabita com Ana, sua mulher, e aí Deus se lembra dela, ou seja, Deus vai dar para ela o filho, ou seja, Deus vai dar para ela Samuel, que vai ser sacerdote, profeta e juiz, né? Ele vai ser um homem de grande autoridade. Então, a gente vê que a promessa que está sendo endereçada para Ana, observa bem o que eu vou falar, ela não é para Ana. A promessa que está sendo endereçada para Noé também não é para Noé. E a promessa que está sendo endereçada para Abraão também não é para Abraão. Porque Noé vai ser usado para reconstruir a terra, e a promessa vai acontecer, e Noé vai morrer, e a promessa vai continuar. Então a promessa não é para Noé, a promessa passa por Noé. A mesma coisa com Abraão, ele vai gerar uma descendência, filhos inumeráveis para Deus, mas ele vai morrer e nem vai ver toda essa descendência se manifestar, porque a promessa passou por ele, mas ele foi embora, ele morreu nessa terra e a promessa continuou. Ana vai gerar Samuel, que é o tipo do filho, que também aponta para Jesus como filho de Deus, né? É uma figura, né? E a gente entende que Samuel vai continuar sendo profeta, sacerdote, juiz, depois que Ana morrer. Porque a promessa, ela tem a ver com a gente, mas ela não vai parar na gente. A promessa é como um rio. Lembra que eu falei do peixe do rio? A promessa não é o peixe. O peixe eu como hoje, se não tiver mais peixe, acabou. A promessa não é o peixe, a promessa é o rio da onde o peixe nasce, da onde o peixe é pescado. Por quê? Porque o rio, eu posso morrer, mas a água continua fluindo. Por que eu tenho os textos bíblicos hoje diante de mim? Porque alguém foi usado por Deus para gerar esta história, né? Este contexto e este texto, e a pessoa que Deus usou para fazer isso, ela já não existe mais nessa terra. Mas o que ela deixou continua fluindo até mim. A Bíblia continua chegando às pessoas que Deus quer falar. Então a gente tem que ter consciência que a promessa é algo que vai trazer para nós realização, presta atenção no que eu vou falar, e ao mesmo tempo a promessa vai trazer também desapego. Em parte eu vou usufruir, mas tem uma parte que não é para mim usufruir. É para as outras pessoas usufruir através do que Deus me deu. Ou seja, o Evangelho nos ensina a ser alguém que libera, alguém que entrega, alguém que deixa tudo nas mãos de Deus. O Evangelho me ensina a confiar que Deus vai fazer acontecer, que Deus vai fazer cumprir, que Deus vai fazer levar adiante a promessa. Do mesmo jeito que Deus faz o rio nascer, Deus vai fazer a água correr. Deus vai fazer a água fluir. E é uma hora, essa água, quando Deus se lembrar de nós, essa água vai passar por nós. Ou seja, a gente vai ser impactado, a gente vai ser contemplado pela promessa. Mas mesmo assim, a promessa vai continuar fluindo. A promessa vai continuar sendo levada adiante. Entende? Deus me traz à mente aqui, né, de novo, a figura dos missionários, né, que fundaram a Assembleia de Deus. Eles não existem mais na Terra, eles já estão mortos, né, no sentido aqui desse plano natural. Mas a igreja que eles foram usados para inaugurar, ela continuou
depois da morte deles. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela flui. O rio, ele continua a fluir. Ele continua a se manifestar. Entende? Porque o rio, né, no sentido singular, o rio é o fluir do Espírito Santo, que vai trabalhando, que vai sendo revelado através de águas que vão encontrar outras pessoas que também vão ter promessas, que também vão ser impactadas e que também podem alcançar, né, aquilo que Deus tem na vida delas. Então, a gente está entendendo o que é uma promessa de Deus. Primeiro, a promessa de Deus não é uma coisa só para mim. Por isso que esse negócio de casa, carro, eu estou dando um exemplo aqui tradicional, poderia usar outros exemplos. A casa acaba. Depois que eu acabar, a casa pode acabar também. Então ela não flui para sempre. O carro também acaba. Ele flui, ele anda aí nas ruas, mas daqui a pouco ele acaba, eu tenho que trocar. E tantas outras coisas que eu poderia usar como exemplo. Então, quer dizer, são coisas que não fluem para sempre. Então, por isso que aqui se prova que promessa de Deus não é aquilo que as pessoas têm dito. Promessa de Deus é algo que flui e flui e flui e vai fluir até onde, pastor? Até a eternidade e nunca vai parar de fluir. Uma pessoa que eu ganhei para Cristo, se ela for para a eternidade com Jesus, né, falando no sentido que ela vai preservar sua salvação, ela vai ser uma pessoa que vai estar diante de Deus por toda a eternidade, ou seja, nunca vai acabar essa promessa. Então, eu creio que está dando para entender, creio que está dando para compreender o que Deus está falando. Muito bem. Quando nós entramos no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, nós vamos ver algumas coisas que nós precisamos ter para poder estar no caminho da promessa. A primeira coisa que eu percebo, segundo o Senhor já me mostrou, no capítulo 1, no versículo 19, está escrito: levantaram-se de madrugada. Observa isso aqui. A Bíblia está mostrando que eles se levantam enquanto as outras pessoas estão dormindo. Pastor, não entendi. Enquanto todo mundo está lá no sono gostoso, Ana e Eucana, seu marido, se levantam de madrugada. Ou seja, é pessoa que age fora do normal. Porque madrugada para pessoas normais é feita para dormir. Madrugada é feita para descansar, para estar lá no soninho gostoso. Mas quem quer promessa, faz além. Quem quer promessa, vai além. Quem quer promessa, vai mais longe. Então a Bíblia diz que eles se levantaram-se, é uma atitude deles. Não é Deus os levantou, é eles que se levantaram. Levantaram-se de madrugada. Ou seja, não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira. O normal é dormir. Para pessoas normais. Para as pessoas que são alvos de promessas grandes, elas estão o quê? Se levantando enquanto os demais estão dormindo. Ou seja, é uma pessoa fora da média. É uma pessoa que tem uma atitude fora da média. É uma pessoa que tem um propósito diferente com Deus. Creio que está dando para entender. Aí a Bíblia diz: e adoraram perante o Senhor. E aqui Deus me chamava a atenção para algo que nós podemos entender, que é o que Deus faz na fase do esquecimento, que é a segunda fase, né? A promessa que traz alegria, a primeira fase, o esquecimento, a segunda é a lembrança da promessa, o retorno da promessa, a terceira. Na segunda fase, que é o esquecimento, a Bíblia diz que eles adoraram perante o Senhor. A Bíblia não diz que eles adoraram ao Senhor. Observa a diferença. E Deus me trazia aqui que nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mesmo quem tem promessa,
Mesmo quem tem a chamada, mesmo quem Deus prometeu fazer grandes coisas na sua vida, nós somos pessoas imperfeitas. Em outras palavras, a gente não está em conformidade com Deus o tempo todo. Porque tem hora que a gente está adorando, mas tem hora que a gente deveria estar adorando e a gente está reclamando, ou a gente está até pecando. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E no momento em que nós não estamos adorando, ou no momento em que nós erramos, né? Nós então deveríamos ser cancelados na promessa. Porque se no momento eu adoro, no outro momento eu faço aquilo que não deveria ter feito, se eu tirar uma média, eu poderia ficar no 0 a 0, né? No momento eu adorei, mas no outro momento eu fraquejei, de alguma forma. Então Deus trazia aqui no texto a expressão de que eles adoraram perante o Senhor, ou seja, eles estavam diante de Deus. A Bíblia não diz que eles estavam adorando ao Senhor, a Bíblia diz que eles estavam adorando na presença de Deus. O que Deus está mostrando aqui, meu querido ouvinte, simpatizante da fé, irmão em Cristo, Deus está mostrando que a nossa adoração e a busca por estar diante de Deus, mesmo que tenhamos alguns erros, é o que nos faz alcançar a promessa. Porque se eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu estou sempre diante do Senhor, perante o Senhor, que é o que está escrito aqui no texto, Deus ele vai corrigindo as minhas falhas, ele vai aperfeiçoando a minha adoração, e através do que Deus faz na minha vida, eu sou capaz de chegar na promessa. Eu não vou chegar na promessa porque eu adoro a Deus e sou certinho e sou perfeito. Não, porque ninguém é. Porque a gente peca até em pensamento, né? Podemos pecar até em pensamento. Então, quer dizer, Deus não está exigindo que você adore ao Senhor no primeiro momento. Deus está exigindo que você adore perante o Senhor. Ou seja, Deus dizendo, dá o teu melhor de adoração e o que não tiver bom, eu vou consertar. Mas isso só vai acontecer para as pessoas que se colocam perante o Senhor. Ou seja, nesse caminho da promessa, o Senhor vai consertando a gente, o Senhor vai lapidando o vaso, o Senhor vai endireitando as veredas. Então, qual que é o segredo que está por trás dessa palavra perante o Senhor, que é estar diante de Deus? O segredo é não sair da posição que Deus nos colocou para estar. Porque quem está perante o Senhor está sempre dando assistência para esta pessoa. Então o Senhor vai justificar ela, o Senhor vai corrigir ela, o Senhor vai aperfeiçoar ela, o Senhor vai lapidar ela, o Senhor vai fazendo obras na vida dela de modo que ela vai alcançar a promessa como resultado. Agora aquela pessoa que um dia está na presença de Deus, no outro dia não vem mais na presença de Deus, é como um quadro que começou a ser pintado, mas que não deixou o artista terminar. Deus está pintando, Deus é o artista, né? Fazendo a figura para você entender. E Deus está pintando um quadro, então eu tenho que estar todo dia lá na galeria, todo dia diante do artista, para que ele vai dando as pinceladas e vai completando o desenho. Quem quer promessa, presta atenção, tem que resistir ao teste do tempo. Tem que resistir ao teste das provações. E como é que isso acontece? Quando eu estou perante o Senhor. Às vezes eu posso chegar no altar que nem Ana. Ana chegava chorando, ela não tinha nem o que orar. As pessoas diziam, né, quem conhece o texto aqui do que vai acontecendo com Ana, a Bíblia diz que Ana chega diante do Senhor e as pessoas interpretam ela mal. As pessoas começam a imaginar, ela está embriagada, porque ela fica falando as coisas com a boca, não diz nada com nada. Quer dizer, as pessoas vão nos mal interpretar. Mas qual que é o segredo? Ficar ligando porque as pessoas acham? Não. O segredo é ficar perante o Senhor. Porque ela estava chorando, mas estava no altar. Ela estava se humilhando com dificuldades, mas ela estava no altar. Ela não estava sendo compreendida, mas ela estava no altar. Percebe? Então qual que é o segredo? Presencialmente estar diante do Senhor. Se colocar diante do Senhor. Para que Deus vá justificando o nosso caminho. Para que Deus vá construindo a nossa história.
para que Deus vá edificando a nossa trajetória até que a gente possa alcançar a promessa. E é isso que é difícil, porque nessa questão de estar perante o Senhor enquanto a promessa não cumpre, nós estamos na fase do esquecimento. E é difícil orar quando a nossa fé está pouca. É difícil a gente clamar quando a gente vê que a promessa só tem 5% de chance aos nossos olhos se cumprir. Mas Ana estava lá, né, toda com dificuldade, chorando, entre aspas, embriagada, né, que as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo com ela, mas ela estava lá. Ela estava diante daquele que podia resolver. Então, a perseverança, né, a consistência, a permanência é aquilo que faz a promessa se cumprir. Então nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa alma. Às vezes você vai orar, irmão, você não vai ter nem palavras. Você vai ter só lágrimas, né? Mas você tá lá. Tá chorando, mas tá na presença de Deus, né? Tá sofrendo, mas tá diante de Deus. Por quê? Porque você sabe que é Ele que vai resolver. E também porque o nosso choro diante de Deus mostra que estamos sendo dignos da promessa, porque estamos sofrendo por algo que Deus quer nos entregar. Quando Esaú come o prato de lentilha, o que ele sente? Ele sente regozijo, ele sente prazer, ele sacia a sua alma. Quando Ana chora no altar, ela não está saciando a sua alma, porque ela não está bem, mas ela está saciando o altar. Então você tem que escolher, você quer saciar a sua alma primeiro, ou você quer saciar o altar da onde Deus vai tirar a manifestação da promessa? Ela estava saciando o altar, ela estava entregando o que ela tinha para dar. Ela não tinha às vezes nem palavras direito, mas ela tinha lágrimas para entregar para o altar. Ela não estava se sentindo bem, mas ela estava entregando algo para Deus. Enquanto que Esaú estava se sentindo com fome e ele sacia a sua alma. Quando ele sacia a sua alma, ele perde direito a ter as promessas. Eu creio que está dando para entender, né? O que o Espírito Santo ele está fazendo revelar aqui. E aí, nós podemos entender no mesmo texto, olha quanta coisa tem que ter na promessa. Nós podemos entender que o texto diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Ramá, Eucana coabitou com Ana. Presta atenção nesse texto, nesse trecho do versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel. O versículo é 19, né? A Bíblia diz que Eucana, que era o marido dela, coabita com ela. Né? Então Deus nos trazia a revelação de que aquilo que eu tenho que fazer, né? Parece óbvio que eu vou falar, mas às vezes as pessoas elas erram no óbvio. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não faz. Aí você vai falar assim: ah, mas é óbvio, pastor. De novo, tem gente que não consegue cumprir o óbvio. Para ter uma criança, o que precisa? O marido tem que dormir com a mulher. Não é óbvio? É claro que é óbvio. O único que não foi assim foi Jesus, porque aí era uma obra extraordinária, fora do normal. Mas falando dos nós seres humanos, como é que um homem engravida uma mulher? Eles têm que coabitar, eles têm que dormir junto. Então o que Ana fez? Ela, no capítulo 1 do 1 Samuel, no versículo 19, a Bíblia diz que ela se levanta de madrugada, ela adora perante o Senhor. Aí ela vai para casa, ou seja, ela já buscou a Deus. Aí quando ela chega em casa, o que ela faz com o marido? Ela dorme com o marido. Por quê? Porque isso é para ela e para o marido fazer. Ou seja, Deus vai dar o filho que ela não consegue ter, mas ela tem que fazer aquilo que ela tem capacidade para fazer. Então ela vai lá, depois de ter buscado a Deus lá no altar, ela vai em casa e dorme com o seu marido. Ou seja, ela está fazendo a parte dela. É claro que aqui a Bíblia está mostrando no texto o que ela tinha que fazer. No caso dela, era dormir com o marido
e Deus dá a bênção para ela frutificar no seu ventre. Mas e no meu caso e no seu? O que nós temos que fazer? O que a minha situação exige que eu faça? Que você faça? Que quem nos escuta aí faça? Né? O Espírito Santo está trazendo isso para mim aqui. Então Deus está dizendo assim, ó, aquilo que eu vou fazer, vocês não podem fazer. Agora, aquilo que vocês podem fazer, eu também não vou fazer. Tá dando para entender? Então Deus está dizendo assim, ó, faz tua parte. Ah, pastor, mas o que é minha parte? Dormir com meu marido? Pode ser que na tua promessa não tem nada a ver com isso. Isso aqui era o caso de Ana com Eucana, porque ela queria um filho. O que você quer? Você quer gerar alguma coisa, mas não é no sentido literal. O que você precisa? Você precisa fazer a tua parte. Você precisa fazer aquilo que compete a você. Então tem coisas que Deus não faz. Eu entendo aqui pela palavra que tem coisas que a promessa às vezes está parada. Ela está parada por quê, pastor? Ela está parada porque tem coisa que Deus não vai fazer. Entendeu? Ah, pastor, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Ué, Deus vai te dirigir, vai te mostrar. Né? Ele vai te dirigir. Por exemplo, a pessoa quer aprender a tocar um instrumento. Uma promessa pequena, mas é uma promessa. Deus vai dirigir ela e vai falar assim, ó, vai lá e começa a fazer as aulas. Para outra pessoa, Deus vai dizer, não precisa estudar muito, eu vou te dar o dom, tu vai começar a tocar. Eu já vi Deus fazer isso com alguns irmãos. Tem pessoa que aprende a tocar, o Espírito Santo dá uma capacitação e a pessoa começa a tocar. Mas isso Deus deu para ele. Mas e para mim? Como é que Deus quer trabalhar no meu caso? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Ah, pastor, eu queria encontrar um varão, uma varoa. Deus pode levar o varão e a varoa até a tua presença, mas Deus pode também querer que você entre em algum aplicativo para conhecer alguém. Entendeu? Para algumas pessoas é de um jeito, para outras pessoas é de outro jeito. Por quê? Porque cada um tem a sua promessa. Você não viu que com Noé Deus trabalhou de um jeito, com Abraão Deus trabalhou de outro, e com Ana Deus está trabalhando de outro. Então Deus está trazendo essa palavra como uma palavra profética para nós aplicá-la na nossa vida, para a gente entender como Deus quer gerar a promessa, como Deus quer trabalhar. Ah, mas Deus fez isso na vida do Joaquim, na vida do João e na vida da Mariazinha. Na vida deles Deus fez assim, mas na sua vai ser de outro jeito. Na sua pode ser que Deus vai trabalhar de uma forma que você nem imagina. Né? Eu já vi Deus fazer de várias formas, com várias pessoas, de formas diferentes. Estou vendo aqui na Bíblia também. Então eu estou testificando para você que me ouve que tem coisas e coisas. Tem estratégias do céu para nós. E o texto diz que ela coabita com o marido. Ou o marido coabita com ela, né? E isso mostra para mim que existem pessoas que são lícitas ou que é digna de que eu me exponha. Porque quando ela vai dormir com o marido, ela vai ter que ficar nua. Isso daí é uma coisa natural, né, do casal. E vice-versa, né? Ela e o marido, um nu diante do outro. Então quer dizer que ela vai se expor ao marido. Por outro lado, quando ela terminar de coabitar com Eucana, ela vai se vestir. Aí você vai falar, claro, pastor, isso é óbvio. Pois é, mas olha, do óbvio Deus vai tirar uma revelação aqui. Deus está dizendo que tem coisas e tem pessoas que você pode se expor. E tem pessoas que você não pode se expor. Que a estratégia do céu é você se vestir. Pastor, não entendi. Tem pessoas que não é para você contar. E tem pessoas que Deus vai te dirigir a levar a se expor para a pessoa. Algo que Deus quer que você leve até ela. Por exemplo, um pedido de oração. Eu não sei, eu estou dando um exemplo aqui, mas aí são circunstâncias diversas. Mas tem pessoas que Deus... Às vezes a gente não quer falar e tem pessoas que a gente tem que falar. E tem pessoa que a gente quer contar tudo e Deus está dizendo, não é para contar. Ou seja, existem casos em que nós temos que nos santificar. Como?
fechando a boca, botando as vestes. Porque tem pessoas que são verdadeiros icebergs. Se você se expor para ele, ele mata a tua fé, porque ele é tão frio que ele gela você. Mas tem pessoas que são usadas pelo Senhor, e através dessas pessoas Deus vai agir. Então, nesse caso, Deus leva a gente o quê? A se expor. Deus leva a gente a entregar algum segredo, porque Deus vai fazer através desse encontro, dessa comunhão que a gente vai ter com uma determinada pessoa, né? Através do ministério, de alguma forma, Deus vai fazer a sua obra na nossa vida. O Espírito Santo está dizendo, tem coisas que a gente tem que ter o discernimento do que é para fazer e do que não é para fazer. Do que é para expor e do que é para esconder. Então eu tenho que me santificar acerca da promessa. A promessa precisa ser santificada em mim. Né? Deus me traz. Por que José sofreu na sua promessa? Porque ele contou tudo para os seus irmãos, né? Porque ele contou tudo para os seus irmãos. Ele tinha um sonho, ele já ia lá e contava tudo. O que aconteceu? Gerou inveja. Ah, pastor, mas Deus usou as invejas dos irmãos para levar ele para o propósito. Então, Deus levou ele para o propósito, porque Deus reconheceu no coração dele, né, o que estava no coração dele, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas ele poderia não contar tudo. Né? Ele poderia guardar para ele alguma coisa. Então o Espírito Santo está trazendo para nós que nós temos que ter essa sabedoria da parte do Senhor. Tem gente que a gente não quer falar e é para falar. Às vezes, por exemplo, o Espírito Santo está mandando falar. Às vezes tem pessoa que você precisa pedir perdão. Mas você não quer dizer, você não quer falar. Você não quer se expor, porque muitas das vezes para a pessoa é vergonhoso. E tem pessoas que é para a gente não falar e a gente sai falando. Né? Sai tocando trombeta, sai falando tudo e Deus não quer. Então o Espírito de Deus ele tá batendo nessa tecla porque isso aqui, irmãos, atrapalha da promessa se cumprir. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nem todo mundo sonhará o sonho que você tem com Deus. Você sonha em realizar e você imagina que no coração do outro tem o mesmo sentimento que tem no seu, mas não tem. Tem muita gente que é crente invejoso, sabia disso? É crente carnal. Ah, mas eu contei pro irmão, mas ele era irmão. Ele é irmão, mas ele não tá em espírito. Então fecha tua boca. Porque se você contar, você vai gerar um invejoso contra você. E aquela inveja vai lutar contra você, porque o invejoso empresta o coração pro diabo usar. É como se fosse uma feitiçaria, gospel. Então Deus está trazendo isso para mim, trazer para você. E aí, queridos irmãos, amados ouvintes, simpatizantes da fé, nós entramos aqui no Salmo de número 22. Salmos de número 22, a partir do versículo 4, ele diz assim: Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. O versículo 4 do Salmo 22 está provando para nós aquilo que eu acabei de falar do invejoso. Por que o salmista usa a expressão que eles confiaram em Deus e Deus os livrou? A palavra livrou está falando que Deus deu livramento. E livramento é algo que acontece com pessoas que estão em aperto. Em outras palavras, pessoas que são alvos de promessas grandes da parte de Deus são pessoas visadas pelo mal para que elas estejam em aperto, para que elas sejam colocadas em situações difíceis. Para quê, pastor? Para que você não consiga perseverar no caminho da promessa, para que você não consiga cumprir a promessa. Porque se você cumprir a promessa, se você deixar Deus trabalhar, se você cooperar com Deus para que a promessa se cumpra, Deus vai ser glorificado. E o diabo não quer que Deus seja glorificado.
Então, quando eu tenho uma promessa, não é só simplesmente eu carregar o peso da promessa. É a questão de que a promessa vai trazer glorificação. E o inimigo não quer que Deus seja glorificado. Por isso que ele diz aqui, ó, nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. Ou seja, Deus deu livramento porque eles estavam em situações difíceis. Ah, pastor, então quem tem promessa muito grande entra em situações difíceis? Não é porque você tem promessa que tudo dá certo, às vezes é o contrário, porque você tem promessa que parece que dá tudo errado. Porque nas 3 fases da promessa, nós falamos inicialmente na introdução da palavra, nós temos a promessa, a alegria, nós temos o esquecimento. O que é esquecimento? Parece que Deus se esqueceu, parece que está dando tudo errado. Nós temos durante o esquecimento, além do esquecimento, vai vir a perseguição, vai vir a calúnia, porque o inimigo vai usar as pessoas para a gente ficar em situações difíceis, e Deus quer dar o livramento até que ele se lembre da promessa, até que ele resgata a promessa, até que ele cumpre o tema dessa mensagem, o retorno das promessas. E Deus está dizendo através do Salmo 22, versículo 4, que se os pais confiaram e Deus os livrou, Deus está dizendo, nossos pais, não foi 1, não foi 2 que Deus fez isso, Deus fez com os nossos pais, ou seja, Deus fez com os patriarcas, Deus fez com as pessoas que vieram antes de nós. E Deus diz através do Salmo 22, versículo 4, Deus quer fazer de novo. Ai, mas será que Deus quer fazer comigo? Será não, Deus quer fazer. Por isso que ele fala, nossos pais, o salmista está olhando para trás. Ele está falando, nossos pais ali, eles obtiveram vitória. Então o salmista que escreve o Salmo 22, eu também posso obter. Agora, eu olhando para os nossos pais e também olhando para a vida do salmista, eu posso aplicar na minha vida essa palavra e dizer, Deus vai fazer na minha vida, Deus pode fazer na sua vida. Desde que nós estejamos nos encaixando com os critérios, né, com as coisas que Deus tem revelado acerca da promessa. E uma delas é que nós vamos estar, muitas das vezes, em situações que Deus vai ter que nos dar livramento. Né? Deus vai ter que nos dar livramento. Aí o versículo 5 diz, a ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então o texto está dizendo, a ti clamaram, ferramenta de quem tem promessa, clamor. Pastor, mas clamor é oração? Não. Clamor é uma oração com uma humilhação a mais. Porque quando a gente ora de joelho, nós já estamos em humilhação. Mas o clamor é algo que vem de dentro da alma. O clamor é algo que vem de dentro de nosso ser. Então, pessoas que têm promessa, elas têm que aprender a orar e elas têm que aprender em algum momento a clamar. Elas têm que aprender a se colocar diante do Deus das promessas. A ti clamaram, ou seja, o clamor é ferramenta para Deus acionar promessas. Ah, pastor, eu estou clamando já há algum tempo e Deus ainda não me respondeu. Continue clamando. Continue buscando, continue se humilhando. Aí o texto diz, a ti clamaram e se livraram. Esse se, que aparece no versículo 5, está dizendo que é algo que eles produziram. Perceba, não é Deus que os livrou. A Bíblia diz, e se livraram. É claro que Deus que operou o livramento. Mas esse se está dizendo que é eles mesmos que tomaram a posição de que vai fazer o que tem que ser feito para que Deus venha a agir. Deus não falou lá no texto de Ana e Eucana que o que é para nós fazer, Deus não faz? Ou seja, esses se livraram, quer dizer, eles tomaram de posse da promessa, eles foram para o clamor e eles agiram diante de Deus de tal forma que Deus veio a responder. Foi o que Ana fez lá no templo. Ana tá fazendo o quê? Estava orando com lágrimas, estava clamando lá. Percebe? É Bíblia pura. E o que Deus fez? Respondeu. Deu para ela o Samuel.
né? Que inclusive ela tinha falado para Deus que ela ia entregar o filho que Deus desse para ela, ia entregar o filho dela para Deus. Então também cumpra as palavras que você liberar diante do Senhor, né? Não vai clamar, Deus vai responder e depois você vai se esquecer de Deus, que aí a conta vem mais cara. Então você vai clamar, se você prometer alguma coisa, que Deus não está a princípio falando o que é, mas se você fizer alguma promessa, cumpra. Porque Deus ele não gosta da gente falar uma coisa e fazer outra, porque Deus não faz isso com a gente. Ele fala e faz. Então se a gente falar, a gente tem que fazer também. A ti clamaram, ou seja, é a ti. É Deus, é Jesus Cristo, é através do Espírito Santo. A ti. Às vezes nós vamos buscar ajuda em alguém, não tem problema nenhum. Pastor, ora por mim. Amém. Irmã missionária, ora por mim. Amém. Irmã fulano, ora por mim. Amém. Nada contra isso, é de Deus. Isso aí tem, né? Deus falou lá das vestes. Tem pessoa que a gente se expõe, tem pessoa que a gente se esconde. Agora, ele diz, a ti clamaram, quer dizer, não adianta eu ir atrás do profeta se eu não vou atrás do Deus do profeta. Porque tem pessoa que vai atrás do profeta, mas ele vai atrás do profeta, mas não vai atrás de Deus. Você tem que ir atrás do profeta, mas você tem que ir atrás de Deus quando você não está na presença do profeta. Quando eu estou com o profeta, eu peço para o profeta orar por mim, mas quando eu não estou com o profeta diante de mim, junto comigo, eu clamo por mim. Eu vou clamar pela minha causa. Então comece a entender que você também tem que ser profeta para a sua própria vida. Não é só ficar indo atrás de profeta. Se Deus te dirigir, vai lá no irmão, vai lá no pastor tal, que o pastor tal lá vai ser usado por mim. Amém. Você vai lá, você pede a oração, o pastor tá lá, ele ora, né? A irmã lá também, que de oração também ora. Não tem problema, isso é de Deus. Mas tem pessoa que só quer pedir pro outro, ele mesmo não ora, ele mesmo não clama. Nós temos que chamar a responsabilidade. Você não viu lá que eles acordaram de madrugada? Ou seja, eles não são crente normal. Eles são crente fora da casinha. É crente que faz o que o normal não faz. Então, clamar, se humilhar, é para crente espiritual. Você tem que assumir a sua promessa, a sua causa. Ah, pastor. Então quer dizer que é aí que eu estou errando. Para alguém que está me ouvindo, é aí que está errando. Você tem que assumir. Lembra que Deus falou que a promessa fica esquecida, mas Deus se lembra primeiro do dono, daquele que recebe a promessa. Então Deus falou para nós lá que nós temos que lembrar primeiro dele. Então, para lembrar dele, a gente vai ter que clamar para que Deus possa nos ouvir. Né? Inclusive tem um texto que ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a mim. Deus está dizendo, é a mim. O negócio é comigo. Então, creio que está dando para entender. E aí, o Espírito Santo nos traz aqui para o finalzinho do versículo 5. Ele diz, a ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Ou seja, Deus não vai deixar a pessoa que está buscando promessa do jeito de Deus, do jeito que a palavra está nos mostrando, não vai deixar a pessoa no meio de uma confusão sem entender. Em algum momento Deus vai te esclarecer. Até o que você não entendeu por que aconteceu, em algum momento Deus vai fazer você entender por que aquilo aconteceu. Tem momentos, irmãos, que mesmo você buscando, você clamando, você jejuando, tem algum momento que a gente não entende. Quando a gente não entende, presta atenção, uma chave aqui para alguém. Você faz o quê? Confia. Porque quando a gente entende, é muito bom. Deus está mostrando, estou passando essa prova, bom, é por causa disso. Estou passando esse momento, bom, é por causa daquilo. É muito bom. Deus age assim, Deus age assim. Mas tem momento, irmão, que Deus, na fase do esquecimento lá, que a gente falou que é a segunda fase, né? Promessa com alegria, esquecimento e o retorno da promessa. Que é a lembrança, né? Tem momento que Deus não explica. Tipo, Deus, é como se Deus falasse assim, confia em mim, fica tranquilo, eu estou no comando, eu estou no controle. Mas a gente quer entender tudo, e às vezes Deus não vai explicar. E aí quando a gente não entende, dá desespero, dá angústia, dá preocupação. Mas nós não somos chamados cristãos e também crente. Crente é quem crê. Então às vezes a gente se torna um crente que não crê. Né? Estranho isso, dizer isso. Então a gente tem que passar a crer. A gente tem que passar a assumir.
Não está dando para entender? Deus não explicou? Não tem problema. Vai, segue em frente. É o que estava lá no texto. Você vê que está voltando todas as palavras que o Senhor tem dado. Eles não estavam adorando ao Senhor, eles estavam adorando perante o Senhor. Estavam ali. Ah, mas não está dando nada certo. Mas estou aqui, Senhor. Ah, não estou conseguindo orar. Estou só conseguindo chorar. Mas estou aqui, Senhor. Estou aqui. Não estou entendendo nada, mas estou aqui. Daqui a pouco o Senhor vai me esclarecer. É o que está escrito aqui no versículo 5. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Amém? Então, o Senhor, ele está dando uma receita, né? Uma receita de vitória. E ele também está mostrando que vai existir, presta atenção que eu estou terminando a live aqui, mas o Espírito Santo quer que eu fale isso, que vai existir muitos crentes que serão esquecidos. Pastor, que palavra dura, pastor. É, irmão. Crentes que serão esquecidos. Por quê? Porque eles não se lembram do Senhor. Então, esse evangelho que Deus vai cumprir, Deus vai fazer, quem tem promessa não morre, tudo mentira. Tudo mentiroso. Por quê? Porque se eu não me lembrar de Deus, irmão, Deus não vai se lembrar de mim. Se eu não me lembrar de buscar Deus, irmão, por que Deus tem que se lembrar de mim e da promessa que eu tenho se eu não me lembro dele? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. É, a Bíblia diz também que a gente planta e a gente colhe. Quando eu não me lembro de Deus, qual é a semente que eu plantei? Ah, é verdade, né, pastor? Nenhuma, né? Eu não plantei, então eu não vou colher. Que é a regra básica da semeadura. Pois é. O cara nunca se lembra de clamar. O cara nunca se lembra de jejuar. A irmã nunca se lembra de buscar a Deus segundo a luz da palavra. Aí quando ele está no desespero lá, quando ele está lá no momento lá da angústia lá, está perdido, não sabe nem se vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, aí ele quer clamar. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ô irmão, ô irmã, simpatizante da fé, ouvinte que nos ouve. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico não tem que resolver nossos problemas. O seu vizinho resolve os seus problemas? Você fala assim para mim, ah, claro que não, né, pastor? O problema meu resolvo eu, o problema do vizinho, o vizinho que resolva. Cada um com seus problemas. Pois é, e por que o vizinho não resolve o seu problema e Deus tem que resolver? Deus está mandando para alguém aí. Ah, mas Deus é bom, mas não é trouxa, não é bobo. Você já percebeu que a Terra está uma catástrofe? Tem muita dor, muito sofrimento e Deus não age? Tem vários motivos, mas um deles é que as pessoas não se lembram de Deus. As pessoas ignoram Deus. As pessoas não querem saber de buscar a Deus. Mas aí, quando ele tem um problema, aí ele quer que Deus se lembre dele. Quer dizer, Deus tem que servir ele, mas ele não quer servir a Deus. Espera aí. E que evangelho que é esse? Então o Espírito Santo está explicando. Evangelho mentiroso, evangelho falso. Evangelho enganador. Então vamos entender de uma vez por todas. As coisas com Deus recebem e são reveladas em nossas vidas através de princípios. São regras, são leis que Deus não abre mão. Ah, pastor, mas eu tenho sido muito abençoado. Vamos falar de novo o que falamos no início, vamos falar agora no fim. Se você é abençoado só no mundo material, meu irmão, minha irmã, simpatizante da fé, querido ouvinte, você não tem nada de diferente do ímpio, porque o ímpio tem bênção material 10 vezes mais que muito crente e ele nunca orou. Ah, pastor, então por que Deus permite ele ter? Justamente para a gente que é crente se emendar. Porque você imagina só, se os crentes fossem os mais abençoados em muitas coisas materiais, os crentes iam ficar soberbo. Então a Bíblia fala que Deus abençoa os ímpios por causa disso. Porque o ímpio é tipo uma humilhação para nós. Nós somos de Deus e o ímpio está lá, ele está na nossa frente. Para que quando a gente quiser se exaltar, Deus usa aquele que não é de Deus para nos corrigir. Né?
Então, Deus está dizendo para nós, eu vou colocar o texto aqui, porque o Espírito Santo está mandando eu colocar. Eu vou ler para você Mateus 5, pega aí na sua Bíblia aí, faz favor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Né? Um versículo aqui que o Senhor está mandando colocar aqui no finalzinho da live. Para você ver que isso que eu falei, que o ímpio é usado por Deus para pisar, para corrigir e para, às vezes, mostrar para o crente que ele não é nada do que ele acha que ele é. Olha o que está escrito aqui, ó, Mateus 5,13. Jesus falou: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, o que nós estamos observando aqui? A Bíblia está falando da nossa identidade. Nós somos o sal da terra. Ou seja, nós temos que ter sabor. O sal, ele é tempero para tudo que é comida que for salgada, né? Aí ele diz, se ele se tornar insípido, quer dizer, se ele não servir ao seu propósito, se ele perder o motivo dele ser sal, o texto diz que para nada mais presta. Quer dizer, é um tipo de crente que não salga nada, é o tipo de crente que não presta para mais nada. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou. E aí a Bíblia diz que ele só presta para uma coisa, para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Opa, vou repetir aqui. Ele só presta para uma coisa quando ele perde o sabor. Ele vai ser pisado pelos homens. Ou seja, quem vai pisar não é Deus. Quem vai humilhar não é Deus. Não é através do poder de Deus. Quem vai pisar é os homens. Ah, pastor, então é por isso que os ímpios têm que ter recurso, têm que ter sucesso, porque o ímpio é ferramenta na mão de Deus para pisar crente ruim. Ímpio, ferramenta de Deus para pisar crente ruim. Pastor, eu nunca entendi isso aí, pastor. Você nunca entendeu, mas agora você vai entender. Ferramenta de Deus. Ferramenta de Deus para colocar o crente no lugar dele. Agora, se ele tiver sabor, aí ele não vai ser pisado. Aí de ficar por baixo, ele vai conquistar a promessa, vai exaltar o nome do Senhor. Já está falando, exaltar é colocar em cima, né? E quando ele exaltar o nome do Senhor, Deus também vai exaltar a vida dele. Aí, ao invés de ser pisado, ele vai ser honrado. Creio que está dando para entender. Amém, meus queridos irmãos, amados ouvintes e participantes da fé? Então é isso que o Senhor me dava. O Senhor dava para nós o caminho verdadeiro da promessa. O retorno da promessa, porque a promessa vai ter que ser esquecida para depois ser resgatada e Deus ser glorificado através do cumprimento da promessa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, amados ouvintes, simpatizantes da fé que nos acompanharam. E estando o Senhor nos abençoando nesta noite, assim desejamos a todos e a todos que possam estar na paz do Senhor.